Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer um comunicado antes, que aqui no Alecrim nós ainda estamos com 4 porções de frango assado e sobrecoxas congelados. Então, se vocês tiverem interesse de estar indo lá adquirir, nos ajuda muito. Que a luz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva nessa noite. Vamos então fechando nossos olhos, respirando profundamente, serenando nossos corações e elevando nossos pensamentos. Vamos sentindo a presença do nosso amado mentor individual, esse querido amigo que nos acompanha em todos os momentos, nos protegendo e amparando. Saudamos também Joana de Ângeles, juntamente com a irmã Rosário, que tanto se alegram de estarmos unidos nesta noite. Vamos também sentindo todo o amor de Maria, a doce mãe de Jesus, sentindo ela nos envolvendo em seu manto azul. E seu amor de mãe toca nossos corações, ampliando ainda mais a amorosidade que emanamos para o nosso planeta e nossos lares, envolvendo a todos. E Maria, com todo o seu amor, sussurra em nossos ouvidos, dizendo: tudo passa, isso também vai passar. E com ela chegamos à presença do nosso amado Mestre Jesus, a quem servimos com todo amor, e somos gratos aos seus ensinamentos e exemplificações. E também por sua misericórdia, ao decidir encarnar entre nós. Jesus nos recebe de braços abertos, e num abraço tão carinhoso, segura nossas mãos, olha no fundo dos nossos olhos e diz: confie, eu estarei sempre contigo. E de mãos dadas com Jesus, vamos chegando até a presença de Deus, nosso Pai, força criadora do universo, a quem agradecemos por tudo que somos e tudo que temos, e a quem louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Pedimos aos passistas que possam se posicionar no corredor central. E a todos os assistidos, que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas iniciam nesse momento a captação das energias para o passe PL, e que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação e que sejam direcionadas aos assistidos deste passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamentos de CH e com a captação dessas energias pelos passistas, pedimos que se liguem com todas as equipes desse passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa
que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de passes irão colher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligação que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos. E a amarela no frontal para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas e espirituais neste momento. Os passistas irão depositar uma projeção de cor verde destas equipes envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessas energias pelos passistas que serão projetadas, envolvendo todas as crianças em muito carinho e amor, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos as equipes espirituais e de passes por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir, envolvendo nossa irmã Célia em muito amor. Amigos, boa noite. É uma alegria estar de volta. Fiquei alguns dias afastada, mas a emoção de retornar é como da primeira vez. Então, se eu gaguejar um pouco, é a emoção, certo? E hoje nós temos uma tarefa grande. Planejamos para esta noite falar sobre José, o pai de Jesus. Uma figura ímpar do Evangelho. E que, por ser tão especial, se nós formos rememorar, o Evangelho traz poucas linhas a respeito desta figura tão ilustre e tão importante. Nós vamos encontrar algumas passagens, poucos versículos no Evangelho de Mateus, quando Mateus faz toda aquela genealogia de Jesus, algumas palavras no Evangelho de Lucas, porque Lucas, como a gente sabe, ele escreveu o seu evangelho junto com Maria, com as informações que ele tinha com Maria, a pedido de Paulo. Lucas foi ter com Maria e Maria foi passando aquelas informações para Lucas. Lucas era um estudioso, Lucas conta o evangelho que era médico, então tinha uma cultura já. Então, Lucas tem um evangelho muito bonito. E lá em Lucas a gente vai encontrar algumas informações de José. Mas nós encontramos muito pouco em João e nada em Marcos. Então, quando nós vamos nos debruçar para uma pesquisa, a gente não tem muitas fontes, muitas informações lá no evangelho. Mas a doutrina espírita vem nos salvar. Porque os nossos amigos espirituais trazem páginas maravilhosas a respeito do cristianismo lá nascente
E eu vou, para começar esta nossa conversa, vou pedir licença para os amigos, mas tem uma página de Emmanuel que está no livro Levantar e Seguir, que o título é José da Galileia, e traz informações preciosíssimas a respeito de José. É uma página pequena, mas a gente vai basear a nossa conversa nessa fonte de pesquisa que eu fiz. E começa assim. José, esse livro é de Francisco Cândido Xavier, pela psicografia de Emmanuel, e diz assim: José da Galileia. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atentamos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo o que podia dar. E a ele deve o cristianismo à porta da primeira hora. Mas José passou no mundo, dentro do divino silêncio de Deus. Essa é uma página que me toca profundamente, porque Emmanuel, com toda a sua sabedoria, nos traz exatamente a figura deste homem singular, que foi José. Então, se nós não podemos falar de José sem lembrar de Maria. José, o esposo de Maria. Então, conta-nos as páginas do Evangelho que Maria era uma jovem, uma menina para os nossos padrões, mais que para a tradição da época, já tinha idade para contrair o matrimônio. Então, Maria tinha lá seus 13 e 14 anos, e ela foi no templo, para as virgens de Sião. Então, as virgens de Sião eram aquelas moças que cuidavam das ordenações do templo, dos trabalhos ali do templo. E quando chegou o momento de Maria contrair o matrimônio, foi escolhido José. Alguns falam que José já era idoso, mas ele era idoso para os padrões da época. Se Maria tinha de 13 para 14 anos, conta-nos o Evangelho, que José já era um rapaz de 30 anos. E conta-nos que José já era viúvo, e ele tinha alguns filhos. E ele foi chamado para desposar Maria, e aí já começa as grandes qualidades de José. Ele aceitou aquela tarefa, ele achou Maria muito jovem, mas aceitou. E naquela época, antes de se casar, as moças faziam um período de noivado,
diferente de agora, né? No meu tempo ainda noivava. Aí, mas ficava um ano convivendo com a família. E neste período, conta-nos a história, que José se ausentou durante 6 meses para fazer um trabalho. A gente ouve falar que José era carpinteiro. Além de carpinteiro, José era um grande artesão. E nesses 6 meses que José ficou longe de Maria, eu consegui, nas pesquisas que realizei, que nestes 6 meses que José ficou afastado, ele ficou fazendo um trabalho para Herodes. Ele ficou entalhando o sarcófago de Herodes, porque a fama de José já era grande, de grande artesão. E Herodes convidou José para que fizesse esse trabalho, né, de entalhe em madeira, porque José era muito bom nisso. E aí a gente já sabe aquela história, que quando José retorna, encontra Maria grávida. Olha que situação, que aperto, né? Aí, naquela época, quando acontecia isso, as moças, as mulheres eram apedrejadas, né? A gente viu já naquela passagem do Evangelho da mulher adúltera, que as mulheres, quando pegas em adultério, elas eram apedrejadas em praça pública. Mas a hombridade de José não permitiu que ele fizesse isso com Maria. Mas ele poderia desposar Maria, mas não ter nenhuma convivência com Maria, né? Para que ele resolveu que ele faria isso para não expor a moral de Maria publicamente. E aí é a primeira vez que José é visitado pelo anjo. No Evangelho nós temos, se eu não me engano, se não me falha a memória, de 5 ou 6 passagens onde os personagens do Evangelho são visitados em sonhos pelos anjos, dando aquelas orientações e aquelas mensagens. E José, 4 vezes. E por 4 vezes, José foi orientado em sonho para fazer o que ele tinha que fazer. E dessa vez, esta primeira oportunidade que José teve, ele foi visitado em sonho pelo anjo, e o anjo lhe orientou para que ele não temesse, que ele recebesse a Maria, porque ela estava esperando, né, o Redentor, o Filho, o Salvador do mundo. E José, uma de suas características, a obediência, ele aceitou. E ficou junto com Maria, e honrou a Maria, e protegeu a Maria. E nessa época, a gente já sabe a história, que começaram já as perseguições. E aí, mais uma vez, José, cuidando de Maria, e conta-nos, né, que Maria era uma jovem muito sensível. Ela já era de uma educação refinada, mas era uma jovem muito delicada, muito sentimental, muito evoluída espiritualmente. Claro que são este casal, é um espírito de escola, senão não teriam recebido essa tarefa tão grandiosa de receber o Criador, o nosso Salvador, o nosso Mestre Jesus, para estar em família. E aí, quando Maria está grávida, mais uma vez, José, firme ali nos seus propósitos, na obediência, pega Maria. Eu fico imaginando uma menina, né, uma mulher gestante, fazer aquela viagem que José fez naquela passagem do Evangelho, lá do censo, que ele teve que ir até lá, para Belém, para poder fazer o censo, e Maria grávida. Quando a gente, né, gestante, no final da gravidez, já faz uma viagem de carro, que a gente tem, né, os automóveis confortáveis, a gente sabe né, a dificuldade que é. Imagina o José colocar Maria em cima de um burrico, fazer toda aquela viagem em estradas pedregosas, né, de terra batida, longe, Maria
para dar à luz, e José ali firme fez aquela obediência, porque José cumpria, além das tarefas divinas, era um cumpridor das leis humanas. Era a lei, José cumpria. Ele tinha que fazer, ele fez. E quanto ele não deve ter o seu coração ficado apreensivo naquela situação. Tanto que a viagem foi tão longa que quando chegaram lá na cidade já não tinha mais local para se hospedar. E aí conta o Evangelho que Maria foi abrigada numa estrebaria. Mas aí a gente tem que relacionar com os costumes da época, né? Então, conta que as casas, né, as residências naquela época, era tudo comum. Então, os animais ficavam juntos no mesmo ambiente. Então, é por isso. Maria foi acolhida, mas era comum nas residências que em alguma parte ali os animais coabitassem. Então, Maria deu à luz nessas condições. E mais uma vez, José é orientado em sonho para que ele pegue o menino e vá até o Egito. Então, a gente fica pensando, né? José era um profissional, ele devia ter lá os seus negócios, os seus compromissos, mas ele largou tudo, porque ele sabia da grandeza da tarefa que ele tinha em mãos. Ele tinha que cuidar do Filho de Deus que estava confiado a ele. Quando Emmanuel fala na passagem que durante um longo período Deus confiou o seu filho a um homem, é de arrepiar, porque José não fugiu dessa tarefa. Acredito que nós nos acharíamos insuficientes para uma tarefa tão grande. Será que o coração de José não ficou apreensivo? Certamente ficou, mas a fé, a resignação desta figura falou mais alto, e José cumpriu. Então José deixou todos os seus interesses e foi para o Egito, cuidar de Jesus, salvar aquele menino, levar para longe de Herodes, que já sabia, né, da chegada do Messias e queria, né, matar os meninos, como teve aquela passagem daquela matança dos primogênitos. Mas José ali firme, junto com Maria, salvando e salvaguardando Jesus. Então, nós temos nesta figura de José várias qualidades. Primeiro, a obediência. Segundo, o cuidado e o zelo. O terceiro, um homem cumpridor das tarefas humanas. Porque quando chegou o momento de levar Jesus para o templo, de apresentar o menino para o templo, que era a tradição judaica, José fez, cumpriu. E chegou lá no templo, quando perguntaram qual é o nome do menino, ele já tinha sido orientado pelo anjo. E ele disse, ele se chama Jesus. Porque foi esse o nome que o anjo orientou, que José desse para aquele menino. E ele apresentou. E aí, nós temos depois uma bonita passagem também no livro Boa Nova, pelas mãos de Humberto de Campos e Francisco Cândido Xavier, que tem uma passagem muito bonita. Por quê? A gente pensa que Jesus teve uma infância muito diferente. Não, Jesus era uma criança diferente. Jesus era uma criança especial. Jesus era um menino extremamente sensível. Conta-nos Humberto de Campos que Jesus, ele falava do reino de Deus para aquelas pessoas que passavam, para aqueles viajantes que na época de Jesus era muito comum as pessoas viajarem a pé. Então conta Humberto de Campos que Jesus falava para essas pessoas. Conta-nos também que numa certa ocasião
Maria chegou em casa, Jesus estava acolhendo e dando de comer aos 2 maiores ladrões que tinham lá naquela região. E Jesus acolheu eles na casa, porque Jesus tinha um coração espetacular. Então, a gente pensa que Jesus teve uma infância muito diferente? Não. Jesus teve uma infância igual às nossas crianças, junto da família. E isso só vem derrogar aquela passagem do Evangelho que Jesus fala que ele não veio destruir nenhuma lei, ele só veio dar cumprimento. Então Jesus escolheu o modelo de família para estar entre nós, para nos dar o exemplo de que é na família que nós criamos os nossos valores, que nós formamos os nossos filhos, que nós damos do que nós temos de melhor. E José e Maria fizeram isso. E no livro Boa Nova, conta que Jesus já estava um mocinho, quase 12 anos, e Maria muito preocupada com o futuro de Jesus. Qual mãe não se preocupa com o futuro dos seus filhos? Não é? Até hoje a gente fica, né, ansiosa, o que vai ser desse menino, o que esse menino vai fazer, o que esse menino vai estudar. E conta-nos Humberto de Campos que Maria foi ter no templo, se eu não me engano é com um sacerdote chamado Zacarias. E foi lá pedir, porque José e Maria faziam parte do templo, eles eram pertencentes aos serviços do templo. E Maria foi ter lá com Zacarias para pedir para que ele tomasse lá Jesus no templo, levasse Jesus para o templo, que orientasse Jesus, que, né, introduzisse Jesus nos ensinos. E Zacarias percebeu já toda a grandiosidade daquele espírito que estava ali presente. E disse sim, que ele iria cuidar de Jesus. E aí, conta-nos Humberto de Campos que Maria estava na casa dela conversando com sua prima, Isabel, que vem a ser a mãe de João Batista, primo de Jesus. E as duas mulheres da sua época, mães como nós, que falavam das travessuras do filho. Uma falava que o filho era... E Maria e Isabel conversavam. E Jesus, escutando tudo aquilo, ouvindo toda aquela conversa da sua mãe com sua prima. E aí, quando Isabel sai da casa de Maria, Jesus vai e fala para sua mãe que... Por que ela estava tão preocupada com o seu futuro? Aí Maria fala para Jesus que ela se preocupava com o futuro dele, que ela queria que ele seguisse um futuro brilhante. Aí Jesus diz para ela que Maria ainda não tinha entendido que ele tinha as tarefas do Pai a cumprir. Mas conta Humberto de Campos que ali Jesus sentiu que ele deveria estar dando o testemunho dentro da família. Aí Jesus vai até José, que trabalhava na carpintaria, porque era junto com a residência, e pede para que José o aceite como aprendiz na carpintaria. E Jesus, a gente às vezes pensa, né? Até me emociona. O que Jesus fez na sua juventude, na sua... né? Jesus trabalhou com José na carpintaria. E José, mais uma vez, como pai primoroso que era, seguiu a tradição judaica, que é, quando se tem um filho, tinha que se passar a profissão para aquele filho. Então, se José era carpinteiro, era pela lei, pelos costumes, que ele passasse para o seu filho a sua profissão. Assim foi feito com Paulo. Por que Paulo foi quando foi para o deserto, depois daquela experiência que teve na estrada de Damasco, Paulo foi para o deserto ser tecelão? Por quê? Quando da sua formação, foi essa profissão que ele aprendeu. A sua família era uma família de tecelões. Então, ele já tinha uma profissão. E hoje em dia, às vezes nós temos tanta dificuldade, né, de encaminhar os nossos jovens.
temos que encaminhar naqueles valores que nós tínhamos. E José fez isso, ensinou o ofício para Jesus da carpintaria. E uma análise que eu pensei bastante assim, por que será que Jesus só começou a sua vida pública aos 30 anos? Porque até os 30 anos ele esteve com José. Muito provavelmente, com esta idade, José tenha desencarnado e após o desencarne do pai, Jesus tomou a cabo a sua tarefa de levar a boa nova. Até aquele momento, ele esteve junto com o seu pai. Então, José é esta figura que poderia ter, uma palavra até muito coloquial, tirado vantagem de muitas das passagens que ele estava tendo com Jesus. Ele poderia ter ido até o templo, Jesus já estava sendo reconhecido, ele podia ter tirado, né, alguma vantagem daquilo, não. Emmanuel fala que ele passou no silêncio. Ele cumpriu a sua tarefa silenciosamente. Então, quando nós temos José como o patrono da família, né, quando nós temos esse título para José de patrono da família, quanto tantas igrejas católicas levam o nome de São José. Quando a gente se lembra daquela imagem que a gente tem, né, quando na nossa tela mental a gente traz aquela imagem de José com o menino Jesus nos braços e aquele galho de lírio, né, aquela imagem bonita que a gente tem na igreja cristã, na igreja católica, é exatamente aquele pai zeloso que cuidou de Jesus, que abraçou essa tarefa grandiosa, que não fugiu com todas as intempéries que ele teve, ele ficou firme, silenciosamente, cumprindo o seu papel. Quando Haroldo Dutra nos diz assim, que José foi o único homem a quem Jesus chamou de pai. E José foi o único que podia, nas suas preces, falar para Deus, olha, vim aqui falar do seu filho, ele está muito peralta, né? Então José tinha essa oportunidade, porque tinha em mãos o mestre para ser educado. E educou com valores, dentro dos seus valores. Deu para Jesus e para Maria o que ele tinha de melhor. E não fugiu da sua tarefa. Hoje, na atualidade, a gente ouve falar muito das crianças índigo, das crianças cristal, que estão aí, e estão mesmo. Falo porque trabalho com educação de crianças, e a gente vê que a cada dia eles nos surpreendem, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que fala, como age, porque eles estão nos filmando 24 horas, né? Mas não foi diferente a tarefa de José. E ele não fugiu. Por quê? Essas crianças que nós temos agora em mãos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, aquelas crianças que convivem, que a gente vê o quanto de inteligência eles têm, o quanto de sapiência com essas novidades tecnológicas, a gente fala onde essas crianças aprenderam. Eles chegam para a gente e falam assim, pode deixar, Pro, eu faço para você. Tem 5 anos. E faz melhor do que a gente, não é? A gente fala onde eles aprenderam. Eles já estão trazendo essa sabedoria. Mas tem um limiar aí muito tênue. Eles precisam da nossa exemplificação, dos nossos valores, da nossa experiência, do nosso exemplo. E nós temos em José esse exemplo. José deu o que ele tinha de melhor para Jesus, sem medo, obedecendo, dentro dos seus princípios, sendo firme, sim, sim e não, não, ali, porque Jesus não foi uma criança fácil. Só para a gente coroar, nós temos aquela passagem que está em Lucas, quando José pega Maria e vai
naquela peregrinação para Jerusalém, que era o costume, porque José, como eu disse, era um cumpridor de todos os costumes. E eles foram para aquela peregrinação que se faz uma vez por ano para Jerusalém, e eles perdem Jesus. Então, naquela caravana, porque andava-se a pé, os homens na frente e as mulheres atrás, José achando que Jesus está com Maria, e Maria achando que Jesus está com José, e o menino onde estava? Quando eles chegam, e aí José pergunta, e aí, cadê o Jesus? A Maria falou, está com você. Não, não está com você, e aí? Voltaram para trás. Imagina o desespero. Conta nos evangelhos que procuraram por 3 dias naquela Jerusalém abarrotada de gente. E onde foram encontrar Jesus? No templo. Jesus já era um pré-adolescente, contava com 12 anos. Falando de igual com os sacerdotes. Ali nos fala Emmanuel que José fala, a minha tarefa está entregue nas mãos do Pai. Porque ali ele já viu toda a grandiosidade e toda a importância e a tarefa que Jesus já ia desempenhar. Mas ele ficou ali firme. Então, Jesus foi uma criança fácil? Certamente não. Então, nós temos hoje nas nossas mãos filhos, netos, alunos, sobrinhos, que também são desafiadores? Muito. Mas nós temos que ter, no exemplo de José e de Maria, esta família que acolheu a tarefa, que trabalhou firme, que deu de si o melhor. Porque nós temos muitas coisas para compartilhar. E o Evangelho está aí, cheio de exemplos, cheio de passagens lindas, para que a gente possa se inspirar. Temos aí a oração, para que a gente busque naqueles momentos que a gente fala, o que eu faço? E agora, José? O que eu faço? Certamente José foi buscar na prece, foi buscar na orientação e recebeu, porque era do seu merecimento, as orientações do anjo. Mas o nosso mentor está aí do lado, louco para nos dar algumas dicas. E se nós abrirmos o nosso coração e a nossa mente, certamente teremos valorosas intuições para nós e para todos aqueles que estejam conosco. Então, que nós possamos nos inspirar em José, esta figura ímpar, valorosa, que trabalhou em silêncio, que esteve ao lado de Jesus, que foi o pai de Jesus, que foi o esposo de Maria e que tem me fugiu, muitas coisas boas para nos dar, para nos mostrar. Então, que José esteja lá, o patrono, junto dos nossos lares, e seja, assim, um exemplo para todos nós. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus e boa semana. E após essa linda mensagem que recebemos essa noite, vamos mais uma vez fechando os nossos olhos e agradecendo por estarmos mais uma vez aqui reunidos em nome do Mestre Jesus, recebendo todo o amparo dessa espiritualidade bendita, com os nossos melhores pensamentos e sentimentos. Vamos vibrar por cada cantinho do nosso planeta neste momento de transição e que ele seja envolvido com a luz de Cristo. Vibremos também pelo nosso Brasil, pedindo para que o anjo Ismael o envolva em muita luz. Vibremos pelos nossos lares, para que todos sejam envolvidos em muito amor. Vibremos pelos hospitais, asilos e orfanatos. Que toda essa espiritualidade seja levada através de sua tela mental e os envolva também em muito amor. Pedimos permissão agora para vibrar por nós mesmos, para que coloquemos em prática tudo aquilo que aprendemos aqui nesta noite.
Vão em paz e que Jesus os acompanhe. Que assim seja.